Telespectadoras, caros telespectadores da Rede Previdência, segunda-feira, 12 de junho de 2023. Nós trazemos hoje notícias sobre previdência privada e herança, perícia médica do INSS e também sobre previdência para os trabalhadores de aplicativos. Este é o Previdência Hoje em 10 minutos e hoje estou substituindo a genial Karen Jobim, né? Karen não pode ir hoje e eu estou com a difícil tarefa de cumpri-la. Previdência Hoje de 10 minutos é o seu programa de notícias que tem advogadas e advogados de norte a sul do país, sempre te mantendo atualizado sobre o que acontece no mundo da Previdência. E a primeira notícia que eu trago para você vem do Ministério da Previdência, que realizou em Caruaru um teste com 50 profissionais de atendimento, 50 profissionais que atendem os segurados. O objetivo é reduzir as perícias canceladas. Então, nessa cidade, esses 50 profissionais, no dia da perícia, vão ligar para a pessoa que está fazendo a perícia para poder acompanhar, verificar se a pessoa pode, se a pessoa está com alguma dificuldade, se a pessoa pode contornar essa dificuldade. Se não puder, imediatamente remarcar, isso é uma coisa muito boa, e se puder, evidentemente, já tornar mais eficiente o serviço. Pessoal, no geral, isso pode tornar o sistema muito mais eficiente. A experiência acontece na cidade de Caruaru. Na semana passada, o ministro Carlos Lupe esteve em Caruaru vendo a experiência e, se ela der certo, ela vai ser espalhada para todo o Brasil. Bom, a segunda notícia é sobre previdência privada e herança. Previdência privada e herança. O STJ, parece que foi a quarta turma, deixa eu ver aqui. Exato. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, julgando em grau de recurso um caso de uma disputa de herança. A disputa era o seguinte: a mãe vendeu uma casa por R$300 mil e transformou isso num plano PGBL, aliás VGBL, e faleceu. O marido, que era o credor da pensão, que era o titular, era o beneficiário da pensão, entendia que aquilo não ia para a herança, e a filha entendia que sim, aquele valor deveria ir para a herança. É um tema muito interessante, e a linha mestra dessa e de outras decisões é que é preciso analisar o caso concreto, tá? Que não necessariamente vai para um ou para outro. É preciso analisar o caso concreto e verificar. Olha a diretriz que o STJ está consolidando, no sentido de que, se aquele recurso, aquele dinheiro tem natureza de investimento, apesar de ser um investimento em previdência privada, em plano VGBL, tem natureza de investimento e não previdenciário, será arrolado no inventário, vai fazer parte do inventário. Se tem natureza previdenciária, não será. No caso aqui, a senhora, que tinha feito o plano, que vendeu a casa e fez um plano, ela tinha 78 anos de idade. E aí, o entendimento da turma, entendimento por unanimidade, é que uma pessoa aos 78 anos de idade, se vende uma casa e transforma num plano de previdência, não faz para ter aposentadoria mais, porque a pessoa já está numa idade muito avançada, já tem uma vida na aposentadoria, já tem uma vida de aposentado, já está, certamente aí a pessoa já gozou 10, 20 ou até 30 anos de aposentado, então não vai querer se aposentar, Então, o entendimento do STJ, da quarta turma do STJ, é que se tratava de um investimento e não de uma atividade previdenciária. E se tratando de investimento, os investimentos integram a herança,
e, consequentemente, a filha ganhou esse processo. Para você ficar bem sabendo do panorama, esse entendimento já era consolidado, segundo o site Conjur. Esse entendimento já era consolidado na segunda turma do STJ, né? Essa decisão foi da quarta turma e a terceira turma também já tem decisões nesse sentido, tá bom? Importantíssimo aí ficar alerta, você que é estudioso e você que é profissional da Previdência. E a gente termina o dia de hoje, a noite de hoje, com uma notícia do ministro ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Luiz Marinho fala sobre os aplicativos, uma diretriz que eu concordo, que eu acho muito importante. Ele diz assim: oferecer sua previdência social para trabalhadores de aplicativos é pouco, é muito pouco. Perfeito o direcionamento dele, não é? Eu vou explicar por que é que eles precisam. Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra em São Paulo para o movimento dos trabalhadores sem direitos, que abarca não apenas os trabalhadores de aplicativos, mas também os camelôs, os trabalhadores informais, diaristas e outros, não é? Veja, essas pessoas, esses profissionais têm uma fragilidade muito grande. Se o motorista de Uber sofre um acidente ou adoece, né? Ele pode estar dirigindo lá, pode estar fazendo tudo perfeitamente, pode não bater. Às vezes a gente sabe que o trabalhador do Uber bate, né? Tem um acidente sem que ser culpa dele, né? Mas eu nem vou falar dessa coisa. Imagina que ele consegue se prevenir, ter uma direção ultra defensiva e não tem acidentes. Beleza, mas ele pode adoecer, né? E se o trabalhador que não tem a proteção da Previdência Social adoece, o que é que acontece? Tá? O que é que acontece? Primeiro, ele para de ter renda, né? Se houve um dano aos equipamentos dele, ele passa a ter uma dívida, porque vai precisar consertar aqueles bens, a bicicleta, o carro, o que for, não é? Os boletos começam a chegar e aí começam os juros. Então, para esse universo de trabalhadores que não tem a Previdência Social, adoecer, se acidentar ou ter algum imprevisto significa contrair dívidas e possivelmente inviabilizar por muito tempo a vida da pessoa. A pessoa vai ter que ter muito tempo para se reorganizar, não é? Diferente da Previdência Social. Mas aí o ministro Luiz Marinho faz uma abordagem muito boa, né? Essa discussão sobre garantir proteção para essas pessoas é fundamental, mas também é fundamental a qualidade de vida para os trabalhadores dos aplicativos, né? Que são expostos a uma jornada extenuante, sempre trabalhando cada vez mais, jornadas de 10, 12, 14 horas ou até mais, né? Dormindo mal, dormindo muitas vezes na rua para poder reduzir o tempo de deslocamento, né? Se colocando, às vezes dando um cochilo num lugar extremamente perigoso, né? Para ter uma renda que é cada vez menor. Eles trabalham mais para ganhar menos, né? Isso precisa mudar. E aí o ministro Luiz Marinho fala numa jornada de trabalho que garanta qualidade de vida para essas pessoas. Fala da superexploração. Os aplicativos estão lucrando absurdamente à custa de um trabalho precário, né, de um trabalho extremamente sem direitos e com todos os riscos para o trabalhador do aplicativo. É preciso proteger essas pessoas, é preciso garantir uma jornada de trabalho mínima. E como é que se garante jornada de trabalho mínima? Garantindo a renda, né? Porque evidentemente que se for simplesmente dizer, não, só pode trabalhar 6 horas. Não é? A minha opinião é que todo trabalhador só devia trabalhar 6 horas. Para ter tempo para estudar, para ter tempo para cuidar da saúde, para ter tempo de conviver com as pessoas. Jornada de 6 horas para todos os trabalhadores, tá? Mas imagina, estou inventando esse número aqui, 6 horas. Só pode trabalhar 6 horas, tem que se garantir que 6 horas de trabalho significará uma renda de X, que lhe garanta uma dignidade. Não é? Porque o cenário atual, como eu observei agora há pouco, é que ele trabalha cada vez mais para ter uma renda
básica, não é uma renda mínima. Então, essa discussão é muito importante. A gente começa essa semana com um posicionamento muito feliz do ministro, né? Vou convidar você a ficar com a Rede Previdência, né? A Rede Previdência é o seu canal de notícias previdenciárias que está sempre atento, sempre trazendo o que tem de mais atual da Previdência brasileira. Um forte abraço.